Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Fox, aluno da disciplina de Arquitetura de Computadores do mestrado, ministrada pelo professor Alisson Brito. E aí eu vou passar para vocês a explicação desse material feito pelo professor Alisson Brito e iremos conversar um pouco sobre organização e arquitetura de computadores, dando ênfase aí à CPU e à unidade de controle. O que é arquitetura? Pensando em edificações, a arquitetura é principalmente utilizada na construção e decoração das edificações, e da mesma forma que é necessária a arquitetura para a construção e decoração de edificações, a arquitetura também é necessária para a construção dos computadores. Então, lá na frente a gente vai ver que von Neumann ele divide o computador em várias partes e projetando arquitetonicamente a estrutura de um computador. Então, a arquitetura também diz respeito à forma e à estrutura de uma construção, e na computação, esse termo é utilizado para denominar a técnica de projetar e construir computadores. E as arquiteturas dos computadores de hoje? Basicamente, os computadores de hoje eles seguem o que von Neumann falava, o que von Neumann deixou como legado para os computadores, né? A divisão entre memória, processadores, barramentos e tudo mais que a gente vai ver mais aqui na frente. Então temos aí a unidade central de processamento, que é a CPU. Ela emite sinais de controle para todos os dispositivos do computador. Esses sinais eles vão por barramento, e a CPU, que é a unidade central de processamento, para ela buscar alguma informação na memória, ela diz qual o endereço ela quer achar na memória, e através desse endereço a memória vai retornar a instrução ou dado necessário pedido pela CPU para executar determinado programa composto de várias instruções ou vários dados. Então, basicamente, a CPU ela solicita à memória o endereço de tal instrução que ela precisa processar ou tal dado, e ela faz isso através de barramentos entre a unidade central de processamento e a memória. Então, a memória ela movimenta esses dados e traz esses dados para a CPU, responde à solicitação da CPU. Então, basicamente, o objetivo da unidade central de processamento é movimentar os dados, processar estes dados e armazenar os dados. Como a gente viu aí na representação, primeiro, a unidade central de processamento ela busca esse dado na memória, movimentando, ela processa esse dado e depois de processar, ela armazena esse dado na memória, escrevendo na memória a informação que ela teve após o processamento. Essas informações dos computadores, essa forma de processar as instruções e os dados na memória é entendível para o computador a linguagem de máquina. Então, o computador vai entender 1 e 0 apenas de um programa feito pelos humanos, por nós. Entendendo 1 e 0, ele precisa armazenar essas informações de 1 e 0 em transistores. E aí tem essa representação informando como é que os transistores funcionam. Os transistores, eles podem, por eles serem compostos de silício, eles às vezes isolam uma carga, certo? Servindo de isolamento, e muitas vezes também servindo de condutor.
Então, o transistor tem essa função, muitas vezes de isolar ou conduzir uma carga. Para o transistor ele ficar representado por 1 ou 0, 1 ele passa corrente, 0 ele não passa. Ou seja, em 1 ele é condutor, em 0 ele é isolante. Então, para ele ficar carregado, no caso, ele ficar representado por 1, dizemos assim, bit 1, que é o transistor ativo, ele vai, no caso, deixar a sua porta aberta através através do silício, e ele vai deixar na sua porta as cargas negativas, vai deixar passar através do dreno essas cargas negativas para ele. Para ele barrar essas cargas negativas, ele vai colocar na sua porta, no caso, o que não será negativo. Ele vai deixar na sua porta o valor positivo para, no caso, dissipar a corrente elétrica. Então, para a porta ficar aberta, basta ele deixar basta ele deixar ser conduzido pelas cargas negativas, e para ele ficar como bit 0, ele deixa a sua porta fechada como conduzindo cargas positivas para a porta, que no caso vai dissipar as cargas negativas, visto que as cargas opostas se dissipam. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre a lei de Moore. No caso, essa lei diz que a cada ano a quantidade de transistores duplica. A gente pode pensar que os transistores, a cada tempo, dos anos 60 para cá, que foram dos seus surgimentos, anos 50, 60, que deixamos de ter válvulas para dar origem aos transistores cada vez menores. Então, a lei de Moore contribuiu bastante, porque no crescimento do poder computacional, os transistores diminuíam cada vez mais de tamanho. Então, Moore pensou que a cada ano os transistores se duplicariam, porque eles iriam ficar cada vez menores. Então, a quantidade de transistores por chips, microchips, iriam duplicar. Consequentemente, a velocidade dos computadores iriam também duplicar. Então, ele diz aí, a cada ano a quantidade de transistores por chip irá dobrar de tamanho, sem alteração em seu preço. Ou seja, a cada ano essa quantidade de transistores irá dobrar. Consequentemente, a velocidade dos computadores também irão aumentar sem alteração no preço. Então, temos aí, desde a criação dos transistores, que foi a região que foi bastante procurada e chamada, muitas vezes conhecida por Guerra de Silício, que foi a região do Vale do Silício, na Califórnia. E essa região foi região de guerras, digamos assim, entre duas empresas, que foi a Intel e a AMD, que até hoje disputam o mercado de processadores. A arquitetura de von Neumann, que eu havia falado para vocês, ela diz que a memória principal é responsável por armazenar os programas a serem executados, assim como os dados a serem processados. A unidade lógica e aritmética para a realização das operações lógicas e aritméticas. Ele separa também a unidade de controle, baseada nas instruções lidas na memória, e essa unidade enviaria sinais de controle para a unidade lógica e aritmética para que essa executasse as operações devidas. A unidade central de processamento, a CPU, agruparia a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. Então a CPU aí é a junção, nada mais nada menos do que a unidade lógica e aritmética e a unidade de controle. É o processador. E entrada e saída,
que é responsável pela comunicação dos periféricos com o computador, teclado, monitor, memória interna, memória externa e etc. Anteriormente, os computadores não tinham divisões, era tudo em um chip só. E aí, von Neumann teve esse pensamento de dividir os itens dos computadores, dos dispositivos, organizando melhor a estrutura de um computador. Então, a comunicação entre memória principal, CPU e unidade de entrada e saída é feito por barramentos. Então, temos aí a unidade central de processamento, a CPU, que é a unidade de lógica aritmética mais a unidade de controle, e a comunicação ocorre entre a memória principal e a CPU e os dispositivos de entrada e saída também. A unidade central de processamento, a CPU, ela é responsável por carregar as instruções da memória principal, e ela faz isso através do barramento de dados, certo? Não, na verdade, a unidade central de processamento, a CPU, ela solicita uma informação na memória principal através do barramento de endereços. Ela diz qual endereço ela quer para ser buscado na memória principal, a instrução ou dado necessário a ser processado. E, através do barramento de dados, a memória responderá esse endereço, dando o dado ou a instrução solicitada pela CPU, certo? Então, vimos aí que os dados eles saem do processamento, eles saem do barramento, entram no ciclo de dados, certo? E através daí também entram na unidade de controle, sai através de controles internos, e esses dados modificados pela CPU é passado novamente para os barramentos de dados para serem armazenados na memória principal, para serem escritos através das alterações feitas pela CPU. A memória principal ela é muito mais lenta do que o processador. Então, o processador ele não pode esperar muitas vezes a resposta lenta da memória. Então, o que é que ele faz? Ele tem os registradores que são nada mais, nada menos do que memórias também, sendo que muito mais rápidas do que a memória principal. Então, o processador ele pode contar com esses registradores para armazenar informações que ele precisa solicitar rapidamente, não dependendo da lentidão da memória. Então, temos aí alguns tipos de registradores. Temos o Program Counter, que é o PC, contador de programas. Temos Instruction Register, que é o IR, registrador de instrução. Temos Memory Address Register, que é o registrador de endereço. E Memory Buffer Register, registrador de dados. Então, esses são os registradores mais conhecidos, utilizados quando o processador está executando algum programa. Então, temos aí como funciona basicamente os registradores, certo? A unidade de controle, a CPU, solicita através do Program Counter, do contador de programas, uma instrução a ser buscada na memória. Então, temos aí uma instrução, um endereço. Então, no caso, a CPU, ela diz à memória qual o endereço daquela instrução que ela quer carregar.
Então aí a unidade de controle passa para a memória, que ela quer buscar na memória a instrução de endereço 101, certo? E aí a memória responde através do IR, que é do registrador de instruções, que a memória do número 101, que a instrução do número 101 é uma instrução que diz que dois valores serão somados. Dois dados, ou pode ser dois dados, a soma de dois dados, o valor dessa instrução, que é M001 mais M002. Então, aí, através do registrador de dados, MBR, entra o valor da memória, que é M001, no registrador MBR. O processador vai solicitar mais na frente o valor que está nesse registrador, certo? Passou aí. Então, a partir do momento que entra na unidade lógica de processamento, unidade lógica e aritmética, ele vai utilizar o valor que está no MBR para fazer o processamento devido. Aí já entrou também o M002, que é o registrador de endereços, entra em outro registrador. E entrando esse valor nesse registrador, vai também ser usado pela unidade lógica e aritmética para processar esses dois valores encontrados nesses dois registradores. A gente viu aí que a instrução é apenas somar M001 com M002. Então, primeiramente, a CPU carrega esses dois valores desses dados nos registradores devidos para depois somar o que se encontra em cada registrador. Então aí, somando esses dois dados, o resultado deles vai ser carregado no registrador de dados para ser escrito posteriormente na memória, através do mesmo endereço que foi solicitado inicialmente aquela instrução na memória, M003, certo? Então, basicamente é isso. Primeiramente, a CPU ela solicita à memória o valor que está dentro do endereço 101, e aí a memória diz que esse endereço 101 tem a instrução que é a soma de M001 mais M002. Então, primeiramente, a CPU carrega M001 no registrador, M002 em outro registrador, soma os valores que estão em cada registrador e o resultado vai ser escrito novamente no valor da memória M003. Então temos aí o resumo do que foi dito, o resumo do outro slide. E aí vamos falar agora sobre ciclo de instrução. No processador para executar uma instrução, primeiramente ele busca na memória essa instrução e depois inicia a execução dessa instrução para depois finalizar uma instrução dentre tantas outras do programa. Então temos aí, iniciando, para ele encontrar uma instrução na memória, ele começa com o ciclo de busca, certo? Depois disso, ele começa o ciclo de execução da instrução. Se houver interrupção, ele volta para o ciclo de busca. Se não houver, ele termina.
Com o pipeline, no momento que a instrução 1 passa da etapa primeira para a segunda, a instrução 2 já pode entrar logo em seguida e ir ocupando cada etapa do ciclo da instrução. Dessa forma, cada etapa fica processando alguma instrução, não deixando nenhuma etapa ociosa. A gente chama isso de pipeline cheio. E quanto maior é o número de instrução em um ciclo, maior o ganho de desempenho do pipeline. Certo? Então, o pipeline ele é um paralelismo em nível de instrução e ele aproveita o tempo ocioso das etapas do ciclo de instrução para adiantar outras instruções. Então temos aí. Vamos ver. Enquanto a instrução 1 inicia aí, olhando para a instrução 1, ela passa pela primeira etapa. A partir do momento que ela passa da primeira etapa, já existe a instrução 2 entrando numa etapa anterior à dela. E assim por diante. A cada clock, a instrução 1 passa para a etapa seguinte. E aí a instrução anterior a ela, a que vem depois dela, passa para a instrução, ou passa para a etapa em que a instrução 1 estava, e assim por diante, ocupando o pipeline. Reduz muito, de 15 para 7, como a gente pode ver aí. Por quê? A partir do momento que a instrução 1 passou de um estágio para o próximo, a instrução 2 já pode vir logo em seguida atrás dela, ocupando os outros estágios, não deixando ocioso. Porém, existem também limitações no pipeline. 3 tipos de limitações, sendo a primeira e a segunda, que é as riscos estruturais e riscos de dados, ocasionando quando a gente não pode separar as memórias do processador. Então temos aí riscos estruturais, que são limitações físicas do processador quando eu não posso separar a memória. Por exemplo, memória de dados com memória de instruções. Porque se isso ocorre, se eu não consigo separar essas memórias, as etapas de FI, que é o carregamento da instrução, e a escrita da instrução na memória, não pode ser executada ao mesmo tempo, se eu não puder separar a memória de dados com a memória de instruções. E os riscos de dados ocorrem quando uma instrução depende do resultado de uma instrução anterior que está no pipeline e ainda não está pronta. E o risco de controle ocorre quando qualquer mudança no fluxo de controle do processador, ou seja, quando a execução deixa de ser meramente sequencial. Eu errei aí quando eu disse que os riscos estruturais e os riscos de dados ocorrem quando não se pode separar as memórias. Não, apenas os riscos estruturais é que ocorrem quando não se pode separar as memórias. Os riscos de dados, o risco de dados e o risco de controle, ele existe quando qualquer evento interrompe a sequência de ciclo de instrução, certo? Então, quando qualquer evento interrompe a sequência do ciclo de instrução, que pode ocorrer os riscos de dados e o risco de controle. E os riscos estrutural é quando não se pode dividir as memórias do processador. Isso são limitações. Se tratando de arquitetura de computadores, a gente tem duas formas de medir o desempenho de um processador. Seja por ciclo de instrução, ciclo de clock por instrução, ou
pela quantidade de instruções por segundos. Ciclos de clock por instrução, CPI, determina quantos ciclos de clock são necessários para executar uma determinada instrução. Certo? O problema desse ciclo de clock, o problema dessa medida, é que não necessariamente a quantidade de ciclo necessário para executar uma instrução vai falar sobre o desempenho do processador. Porque o processador ele pode rapidamente, muito mais rápido do que um processador com 50 ciclos de clock, pode ser mais rápido do que um outro que diz que para executar determinada instrução precise de 20 ciclos de clock, certo? Então, não necessariamente ciclos de clock por instrução vai ser a única medida para determinar o desempenho de um processador, porque um processador ele pode muito bem ter vários ciclos de clock por instrução, mas terminar uma instrução mais rápida do que outro que teve menos ciclos de clock. Já o MIPS, são milhões de instruções por segundo, determina quantos milhões de instruções são executadas pelo computador a cada segundo. Essa medida é um pouco mais real sobre o desempenho do processador, porque ela vai dizer quantas instruções realmente aquele processador pode executar por segundo. E temos aí também milhões de instruções em ponto flutuante por segundo, MFLOPS. O MIPS é muito eficiente, mas não para comparar programas diferentes, apenas instruções que operam com ponto flutuante. Ou seja, para instruções que operam com ponto flutuante, a gente pode usar o MFLOPS, visto que utilizar valores de dados com ponto flutuante ocasionará em um tempo de executar tal instrução mais longo do que uma instrução sem ponto flutuante. Então temos aí os exemplos de cálculo para essas medidas, certo? Suponha que um programa é executado no processador de 40 MHz. A tabela abaixo apresenta os CPIs, o ciclo de clock por instrução, coletados para cada tipo de instrução, bem como a sua quantidade de instruções para um determinado programa com 100.000 instruções. E aí tem um exemplo de cálculo para calcular o CPI médio e o MIPS desse processador. Temos aí o tipo de instrução aritmética com inteiros, que tem o valor de CPI 1 e o número de instruções 45.000. Temos também o tipo de instrução operações de acesso à memória, com o valor de CPI 4 e o número de instruções 32.000. E operações com ponto flutuante do número de CPI 2, número de instruções dessa instrução 15.000. Desse tipo de instrução 15.000. Temos também aí outro tipo de instrução, que é instruções de salto e desvio, com o número CPI 5 e número de instruções 8.000. Então, para que eu calcule o CPI médio, eu vou fazer uma média ponderada dos CPI. Eu somo aí 45.000 instruções multiplicado pelo o CPI para aquele tipo de instrução, somando da mesma forma com os outros tipos de instrução. Esse valor aí vai ser o CPI efetivo desse processador. E para calcular o MIPS, eu vou pegar
eu vou pegar o CPI daquela instrução e dividir pelo CPI efetivo vezes 1 milhão, que é SM daí. Nesse caso aí, o valor que eu tive foi 16,46 milhões de instruções por segundo. Agora eu vou falar para vocês sobre unidade de controle e microoperações. Basicamente, cada estágio do ciclo de instrução possui subestágios. E esses subestágios são chamados microoperações. Certo? Dessas microoperações, temos 4 aí denominadas, que é a busca de instrução, que é a nova instrução, deve ser buscada da memória e trazida para a CPU, atualizando o contador de programas, que é o registrador. A busca de dados, que busca os dados necessários para a execução da instrução. Executa a instrução é executada de fato, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão ou alguma outra operação feita na unidade lógica e aritmética. E a escrita dessa execução na memória, que é a parte de salvar os resultados. O resultado da operação precisa ser salvo na memória quando a instrução pede. Então, basicamente, microoperações são subestágios de uma instrução, por isso que se denomina microoperações. Temos aí um exemplo. O endereço da memória FF01, ele aponta para uma instrução que diz que para se achar o valor de A, é necessário multiplicar B vezes C. Então, começando com a busca da instrução, o que é que acontece? O processador ele vai colocar no seu registrador PC, contador de programas, dizer qual endereço da memória ele quer para qual instrução ele quer que seja buscado na memória através do endereço colocado no contador de programas, certo? A memória ela vai responder o que existe nesse endereço através do registrador de dados MBR, dizendo que dentro desse endereço aí, que no caso é FF01, a instrução que é para o processador fazer é uma operação aritmética para achar o valor de A. Então ela diz aí que dentro do endereço apontado pelo processador existe uma instrução dizendo que para se achar o valor de A, multiplique B vezes C. Então o registrador ele já incrementa o contador de programas para buscar a próxima instrução, certo? E aí, vindo do registrador de dados, eu coloco o valor dessa instrução dentro do registrador de instruções para que em seguida o possa buscar os dados necessários para realizar essa operação. Então temos aí agora a busca de dados. Vimos que a instrução solicitada pelo processador é a de endereço FF01, que diz que para achar o valor de A é necessário multiplicar B vezes C. Então agora o processador ele vai buscar esses dados de B e buscar os dados de C, o dado de C. Então como é que ele faz isso? Ele diz para o registrador de endereços que ele quer achar o dado contido no endereço FF04 na memória, certo? A memória
Além disso, ele disse que quer apenas ler esse dado. Então, a memória ela responde ao processador através do registrador de dados, dizendo que o endereço, ou dizendo que o valor de B é 2. E aí, o processador coloca esse valor em um registrador para realizar essa soma, um registrador chamado ACC. Da mesma forma, para achar o valor de C, o processador diz que quer achar o valor contido no endereço FF05, diz que quer apenas ler esse valor, e aí a memória responde através do registrador de dados que esse valor de C é 4. Daí o processador coloca esse valor em um registrador à parte, chamado R1. E ele executa isso fazendo como? Apenas multiplicando o que estava em ACC, que no caso era B, com o que estava em R1, que no caso era C. Ou seja, ele vai multiplicar B vezes C, o valor de B com o valor de C, e vai colocar esse resultado no registrador ACC. Então, para ele salvar esse resultado, ele vai dizer à memória que quer salvar esse resultado no endereço FF03, certo? No registrador de endereços, e vai dizer para a memória escrever o que está no registrador ACC dentro desse endereço da memória FF03.